Você sabe, meu filho, eu não sei se você vai entender o que vou te contar, mas há momentos na vida em que o silêncio é mais pesado que qualquer grito. Às vezes, é o silêncio que machuca mais do que a dor. E eu aprendi, com os anos, que a gente precisa aprender a ouvir esse silêncio para poder seguir em frente. Antes de continuar minha história, queria muito saber de onde você está me assistindo. Me conta aí nos comentários de qual cidade você é, e se puder, deixa um like. Eu nasci lá no sertão da Bahia, na pequena cidade de Caetité. O sertão é uma terra que não perdoa, onde o sol parece que queima a alma e a chuva é um milagre raro. A poeira toma conta de tudo e a vegetação, que antes era verde, acaba se transformando em um mar de tons secos e marrons. O chão rachado, o vento quente e o céu azul que parece imenso, mas que também parece esconder um peso. A vida por ali era dura, mas ao mesmo tempo tinha uma beleza escondida nas pequenas coisas. Meu nome é Benedita, mas todo mundo me chamava de Dita. Tenho 65 anos. E quando eu era criança, minha vida foi marcada por um segredo que eu mesma não sabia como entender. Minha casa, naquela época, era feita de barro e madeira, com um telhado de palha que, em época de chuva, fazia um barulho tão forte que parecia que o mundo todo estava desabando. Mas, apesar da simplicidade, era um lar, ou pelo menos eu pensava que fosse. Meu pai, o seu Manuel, era o tipo de homem que falava pouco, mas quando falava, suas palavras soavam como uma ordem. E seu olhar, aquele olhar fechado, era como uma muralha. Ele tinha mãos grandes, calejadas de tanto trabalhar na roça, e um rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades. Minha mãe, Carla, era uma mulher forte, trabalhadora. Ela passava o dia todo na cozinha, no roçado, na lida com os animais, mas sempre com um olhar cansado, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ela tinha uma maneira de se movimentar que me fazia sentir que ela carregava um fardo invisível. E talvez fosse isso que me fizesse olhar para ela e sentir uma distância imensa, como se ela estivesse em um outro mundo, em um outro lugar, onde eu não podia alcançar. Eu era a mais nova de 4 filhos, mas, mesmo rodeada de gente, me sentia completamente sozinha. Quando criança, você acha que o mundo é feito de afeto, de risadas e brincadeiras, mas o que eu encontrava dentro de casa era um silêncio denso. Eu me escondia no meu quarto, onde tinha uma pequena cama de madeira e um colchão cheio de surras do tempo. Às vezes, me deitava ali, olhando para o teto e imaginando que, talvez, se eu fechasse os olhos bem forte, poderia me afastar daquele lugar. O que mais me incomodava era o comportamento do meu pai. Ele não era um homem de carinho. Não me abraçava, não me dava um sorriso. Ele só me olhava, e aquele olhar me fazia sentir como se eu estivesse fazendo algo errado, mesmo sem saber o quê. Ele tinha uma maneira de corrigir as coisas que me fazia sentir como se eu fosse nada, como se eu estivesse sempre errada. Quando ele ficava bravo, e isso acontecia com frequência, o clima dentro de casa mudava. Meu corpo sentia aquele peso e meu coração batia mais forte, como se fosse o último momento de paz antes de uma tormenta. Era difícil para mim entender o que acontecia. Eu não sabia por que meu pai me tratava de maneira tão fria, tão distante. Às vezes, ele pegava uma vara de madeira ou qualquer coisa que estivesse à mão e batia nas minhas pernas, nas minhas costas. Mas o pior não era a dor física. O pior era a sensação de ser invisível, de ser uma sombra dentro da casa que deveria ser o meu refúgio. Minha mãe, ao ver tudo aquilo, ficava em silêncio. Ela nunca dizia nada. Às vezes, quando ele se afastava, ela apenas olhava para mim com um olhar triste, como se pedisse desculpas sem palavras. Mas nunca me defendeu. Nunca me abraçou e me disse que tudo ficaria bem. Eu não entendia. Eu tinha medo. Eu tinha medo do meu pai, mas também tinha medo da minha mãe, porque ela não fazia nada. Eu sentia que, de algum modo, ela também estava presa ali, naquele ciclo de silêncio e sofrimento. Aos poucos, comecei a me fechar. A minha vida foi ficando cada vez mais solitária, mesmo que a casa estivesse cheia de pessoas.
O silêncio dentro de mim era mais forte que qualquer conversa, mais pesado que qualquer visita. Eu me refugiava em meu quarto, no meu mundo de pensamentos, e às vezes ficava ali, horas a fio, sonhando acordada com um futuro diferente, imaginando que talvez um dia eu conseguisse fugir daquele lugar, daquela dor. Mas o que me doía mais era que, mesmo com tudo isso, uma parte de mim ainda tentava entender o que estava acontecendo. Eu ainda acreditava, no fundo, que as coisas poderiam melhorar. Porque, no fundo, todo ser humano tem uma esperança que não morre, por mais que as circunstâncias digam o contrário. Eu não sei se você vai entender, meu filho, mas às vezes o fato de ser quem somos pode ser uma carga que a gente carrega por toda a vida. Eu nasci mulher, e talvez por isso tenha sido um peso a mais para o meu pai. Eu tinha 3 irmãos mais velhos, João, José e Raimundo. Eles eram os homens da casa, os responsáveis pelo trabalho na roça, pela força e pela coragem que a vida exigia. Quando eu nasci, meu pai, o seu Manuel, já tinha seus 3 rapazes, e eu, a caçula, nasci menina. Ele não demonstrou alegria naquele momento. Não foi aquele sorriso largo, aquele orgulho de quem espera por um filho que traz a continuidade do nome da família. Não, meu filho. Eu fui talvez a surpresa indesejada. Meu pai sempre teve um olhar mais frio para mim. Ele não sabia muito bem o que fazer com uma menina. Ele já tinha os filhos homens, e para ele, mulher era quase uma presença fora de lugar. Era como se eu estivesse ali para ocupar um espaço que ele não sabia muito bem como lidar. Eu via o jeito que ele olhava para os meninos com outro brilho nos olhos. Ele ensinava João a manejar a foice, José a consertar as cercas e Raimundo a dirigir a charrete. Mas comigo não havia essas lições. Eu não fazia parte daquele mundo de homens, ou pelo menos era assim que ele me fazia sentir. Minha mãe, Carla, sempre foi a cuidadora, a mulher da casa, que preparava a comida, lavava as roupas e se ocupava dos afazeres diários. Ela, de certa forma, não via como meu pai me tratava. Ou talvez ela simplesmente aceitasse o fato de que ele era assim com as mulheres. Quando ela olhava para mim, eu sentia uma espécie de pena silenciosa. Ela nunca dizia nada, nunca me defendia, mas em seu olhar havia uma tristeza que eu não entendia na época. Era como se ela também fosse uma mulher sem voz ali, uma mulher que apenas cumpria seu papel sem questionar nada. Meu pai, com o tempo, foi me tratando como se eu fosse um fardo, a menina que não fazia parte da sua vida de homem. Eu ouvia ele resmungando quando me via, como se fosse uma vergonha ter uma filha mulher, e em sua frustração, ele direcionava isso para mim. Ele nunca me disse diretamente, mas a cada bronca, a cada silêncio, a cada olhar atravessado, eu entendia. Eu não queria estar ali, naquela casa, sendo um peso. E me perguntava por que ele não me tratava como tratava os meninos. Por que eu não tinha o direito de aprender com ele, de ser importante de algum modo? Eu me sentia sozinha. Os meninos se juntavam na varanda da casa e jogavam suas pelotas, se entretiam com as brincadeiras que meu pai aprovava, enquanto eu ficava no canto, apenas observando. Eu tentava me aproximar de João, José e Raimundo, mas eles me ignoravam. Era como se eu estivesse em um mundo à parte, como se por ser menina não tivesse valor algum. Eles brincavam entre si, conversavam sobre os seus trabalhos no campo, e eu, sem entender muito bem, me sentia cada vez mais pequena. E talvez seja por isso, meu filho, que eu tenha sofrido tanto. Eu era a filha indesejada. Eu era a menina que não tinha utilidade naquele espaço onde ser mulher era sinônimo de fragilidade, de ser invisível. Eu não sabia, na época, que o sofrimento que eu carregava era um reflexo de uma cultura que punha a mulher em segundo plano. Para meu pai, eu não era o que ele esperava. Para ele, eu não era nada. Eu estava ali apenas porque a vida me colocara nesse papel. O mais triste disso tudo é que eu não sabia como me libertar desse fardo. Eu sentia como se fosse uma sombra, uma presença que não tinha o direito de existir. Eu não sei, meu filho,
se algum dia você vai entender o que significa carregar um segredo tão pesado. Mas a dor não se esquece. Ela fica guardada em cada canto da nossa alma, e a única coisa que a gente pode fazer é aprender a viver com ela, até que a gente consiga finalmente encontrar a paz. Aos poucos, as noites começaram a ser diferentes para mim. Eu me lembro de como, quando a escuridão caía sobre a casa, eu já não conseguia mais dormir como antes. O silêncio da casa à noite tinha algo de estranho, como se tudo ali dentro estivesse prestes a mudar. E para mim, foi exatamente isso que aconteceu. Meu pai, que antes parecia tão distante, começou a me procurar em meu quarto à noite. Ele chegava silenciosamente, como uma sombra, e me fazia sentir uma insegurança tão grande que eu não sabia nem como respirar. Ele vinha com um pepino na mão e começava a abusar de mim com aquilo. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que era. Eu tinha medo, muito medo, mas o medo não era algo que eu pudesse expressar. Minha mãe nunca estava por perto quando ele vinha, e cada vez mais eu me via sozinha diante de algo que eu não conseguia nem nomear. Era como se o peso daquelas noites me sufocasse de dentro para fora. O silêncio entre nós se tornava insuportável. Eu não entendia por que isso acontecia, nem como lidar com aquela sensação de impotência, de estar presa em uma situação onde não havia escape. Eu tentei, muitas vezes, me esconder, me encolher, como se isso fosse resolver, como se eu pudesse desaparecer. Mas nada parecia funcionar. A cada noite, o medo crescia, e eu me perguntava se algum dia eu seria capaz de viver sem essa angústia me consumindo por dentro. Eu me sentia isolada, como se o mundo lá fora continuasse girando, mas eu estava em um lugar fechado, preso em algo que não conseguia explicar nem para mim mesma. Parecia que ele queria me matar por ser mulher, eu não entendia. Meu corpo e minha alma estavam divididos. Eu sabia que algo de errado acontecia, mas ao mesmo tempo não conseguia entender a extensão disso. Eu me sentia pequena, impotente, e não sabia como pedir ajuda. Havia um peso tão grande sobre mim, uma culpa que eu não compreendia. Eu não sabia como falar sobre isso, como compartilhar esse fardo com alguém. O silêncio parecia ser a única coisa que eu sabia fazer. E esse silêncio foi se tornando o meu escudo, uma forma de me proteger das coisas que me feriam, mas que, ao mesmo tempo, também me aprisionava. As noites pareciam intermináveis, mas havia algo em mim, uma chama fraca que se recusava a se apagar. Mesmo nas horas mais sombrias, quando tudo parecia perdido, algo dentro de mim ainda acreditava que poderia haver uma saída. Eu não sabia como nem quando, mas uma parte de mim sabia que a vida não poderia ser só isso. Que a dor, por mais profunda que fosse, não poderia me definir para sempre. Eu sei, meu querido, que você deve estar pensando o que eu fazia, por que não fiz nada para mudar aquilo. Eu sei que você deve se perguntar por que uma criança que deveria ser amada e protegida tinha que passar por aquilo tudo. E a única resposta que eu posso te dar é que naquele momento eu estava perdida. Não sabia como pedir ajuda, não sabia como pedir socorro. Mas o que eu aprendi ao longo dos anos é que quando tudo parece escuro, há sempre uma luz em algum lugar, por mais distante que ela pareça. Às vezes, meu filho, a gente precisa tomar decisões que parecem impossíveis, mas são elas que nos levam para a vida de novo. Eu nunca imaginei que um dia seria capaz de dar um passo tão grande, mas quando a dor já não cabia mais dentro de mim, algo em mim se quebrou, e aquele algo me deu a coragem que eu não sabia que possuía. Foi naquela noite de sexta-feira, quando o medo se tornou um peso insuportável, que eu soube que não podia mais continuar ali. Eu já não era mais aquela menina doce que via o mundo com os olhos de uma criança. O medo, a dor, tudo o que eu tinha guardado em mim por tanto tempo já não cabia no meu peito. Eu não sabia exatamente o que iria fazer, mas sabia que precisava sair daquele lugar. Sabia que, se ficasse, não sobreviveria àquele peso. Naquela noite, as estrelas estavam mais distantes do que nunca. Eu me deitei na minha cama, tremendo de frio, mas sem conseguir dormir.
O silêncio estava ainda mais pesado do que antes, e as sombras da casa pareciam engolir cada pedaço de mim. Eu fechei os olhos e tentei pela última vez lembrar daquilo que me dava alguma esperança. Eu lembrei de quando era pequena, quando minha mãe me colocava para dormir e me contava histórias sobre os passarinhos que voavam para longe, sobre como a vida sempre dava um jeito de continuar, não importa o quão difícil fosse. Eu sabia que precisava sair dali. Não tinha ninguém para me ajudar. Meus irmãos estavam distantes, com suas vidas e seus próprios problemas. Minha mãe, apesar de sentir que algo estava errado, nunca teve coragem de se levantar. E eu, com 14 anos, sabia que a única pessoa capaz de me salvar era eu mesma. Eu respirei fundo, me levantei e fui até a janela. O vento batia na madeira da casa e a noite parecia envolver tudo com um manto de escuridão. Mas lá fora eu via a estrada que me levava para longe de tudo aquilo. Com o coração batendo forte, eu não pensei mais no medo. Só pensei no que estava por vir. Eu me vesti com pressa, tentando não fazer barulho. Peguei o pouco que eu tinha, uma blusa, um par de chinelos e uma pequena bolsa com algumas moedas que eu havia guardado em segredo. Minha cabeça estava cheia de pensamentos, mas o único que eu conseguia ouvir era o som do meu coração, que pulsava forte, me dizendo que eu precisava dar aquele passo. Eu abri a porta do quarto lentamente, tentando não acordar ninguém. O silêncio estava pesado, mas havia uma certa calma naquele momento. A casa parecia dormir, e eu sabia que aquela seria a última noite que passaria ali. Eu caminhei com cuidado pelos corredores até chegar à porta da frente. Olhei para trás uma última vez e, sem mais hesitar, saí. A rua estava quieta, e a única luz que eu via vinha das estrelas. As casas estavam todas fechadas, e o único som que eu ouvia era o das minhas próprias respirações e os passos rápidos dos meus pés. A estrada à minha frente parecia infinita, mas ao mesmo tempo era a minha única saída. Eu não sabia para onde estava indo. Não sabia o que me esperava, mas sabia que não poderia voltar atrás. Eu estava fugindo de um pesadelo, de algo que me havia consumido por tanto tempo. Cada passo que eu dava, o peso da minha infância, da minha dor, ia ficando para trás. Eu estava me libertando. Eu caminhei por horas, sem parar, até que a madrugada chegou. A estrada parecia interminável, mas eu não sentia mais o cansaço. Eu sentia no fundo de minha alma que a única coisa que importava era continuar andando. E foi ali, naquela madrugada fria, que eu encontrei o primeiro sinal de que a vida ainda poderia ter algo bom para me oferecer. Um pequeno vilarejo à beira da estrada, onde a luz de uma igreja brilhava ao longe. Eu não sabia o que iria acontecer, mas sabia que eu tinha, finalmente, a chance de começar de novo. E, meu filho, o que aconteceu a seguir é uma história de como eu, depois de tanto sofrimento, consegui dar os primeiros passos rumo a uma vida que eu mesma construí. Mas esse foi o início da minha liberdade. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi meu. Você sabe, meu filho, às vezes a vida parece nos empurrar para um lugar onde não temos mais forças para continuar. E é nesse momento que, quando a gente menos espera, a gente encontra uma mão amiga que nos dá um novo caminho. Foi assim que, quando eu pensei que já não havia mais esperança, encontrei a acolhida de tia Maria. Quando o padre Antônio me falou sobre minha tia Maria, fiquei um pouco hesitante, pois não sabia o que esperar. Mas algo dentro de mim dizia que esse era o único caminho possível. A casa de tia Maria ficava em uma cidadezinha não muito longe dali, onde a vida parecia ser mais tranquila, mais simples. Era lá que eu acreditava que talvez eu pudesse encontrar alguma paz. Tia Maria sempre foi uma mulher diferente. Ela morava em uma casa simples, mas sempre foi cheia de bondade. Eu me lembrava dela da infância, de quando ela visitava nossa casa e me olhava com carinho, de uma forma que ninguém mais olhava. Ela não sabia tudo o que acontecia em nossa casa, mas sempre tinha um jeito especial de me fazer sentir acolhida, como se estivesse me protegendo, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Então,
Naquela noite, com o peso do medo ainda em meu peito, eu decidi que iria até ela. Eu não sabia exatamente o que a esperava, mas a ideia de ficar ali, no vilarejo, sem saber para onde ir, não me dava mais paz. Quando o padre me indicou o caminho, eu segui, com os olhos fixos na estrada à frente. A noite estava começando a cair, e as estrelas brilhavam no céu limpo. Cheguei na casa de tia Maria já tarde da noite. Ela estava sentada na varanda, costurando uma roupa de cama. Quando me viu, parou, e por um momento, seus olhos brilharam de surpresa, mas logo se transformaram em um acolhimento silencioso. Ela levantou-se, me abraçou e me pediu para entrar, sem fazer nenhuma pergunta. O calor da casa dela, o cheiro de comida fresca e o aconchego de sua voz me fizeram sentir algo que eu não sentia há muito tempo: segurança. Ela me colocou para sentar à mesa, me deu comida, me fez descansar. E, mais importante, me fez sentir que eu não estava sozinha. Não houve julgamentos, não houve perguntas que me fizessem reviver os horrores que eu estava tentando deixar para trás. Tia Maria me deu o que eu mais precisava: acolhimento. Ela não perguntou sobre o que eu havia passado. Sabia que naquele momento o que eu mais precisava era de um pouco de descanso, de um pouco de cura. Nos dias seguintes, ela me ajudou a me recuperar fisicamente. Mas o maior cuidado que ela me deu foi aquele silêncio acolhedor, onde não era necessário falar, onde o simples fato de estar ali, na sua casa, era o suficiente. A casa de tia Maria não tinha luxo, mas tinha algo que eu nunca havia experimentado: paz. Era um lugar onde eu podia respirar sem medo, onde eu não precisava olhar para trás a cada passo. E aos poucos, fui aprendendo que ali, naquele cantinho simples, era onde eu poderia recomeçar. Ela me ajudava a cozinhar, a cuidar do jardim e, sem que eu percebesse, me ajudava também a curar as feridas da alma. A cada dia, eu me sentia mais forte, mais capaz de seguir em frente. Eu fiquei na casa dela por um bom tempo. Com tia Maria, aprendi que não importa o quanto o passado seja difícil, sempre há a possibilidade de recomeçar. Ela me ensinou, sem palavras, que a vida não termina no sofrimento e que o futuro ainda pode ser escrito de outra forma. E foi ali, com ela, que eu comecei a perceber que a dor não precisa definir quem somos. Podemos sempre, a qualquer momento, escolher nos reerguer e buscar uma vida mais digna, mais tranquila, mesmo depois de tudo o que já passamos. Foi assim que, depois de encontrar paz na casa de tia Maria, algo me disse que eu não estaria livre tão facilmente. E, como sempre acontece com as feridas, elas nunca se curam completamente até que a gente enfrente o que nos machuca de verdade. Eu estava começando a sentir um alívio, um descanso que eu não conhecia há anos. A casa de tia Maria me ofereceu o refúgio que eu tanto precisava, e a cada dia ali eu sentia o peso da dor diminuindo um pouco. O cheiro das comidas simples que tia Maria preparava, o som do vento passando pelas árvores e as risadas baixas enquanto ela me ensinava a cuidar do jardim, tudo aquilo me fazia acreditar que, finalmente, eu poderia recomeçar minha vida. Mas, como sempre, o passado não está disposto a nos deixar ir tão facilmente. Foi numa manhã tranquila que tia Maria me chamou até a varanda, onde ela estava sentada, costurando mais uma peça de roupa. O sol ainda estava baixo no horizonte, e o silêncio da manhã dava um ar de paz, mas tia Maria tinha um olhar preocupado. Quando me viu chegando, ela não precisou dizer uma palavra. Eu sabia que algo estava acontecendo. Dita, você não vai acreditar, mas o seu pai e sua mãe estiveram aqui na cidade ontem. Ela me disse com o tom de voz baixo, como se tentasse me proteger do impacto da notícia. Eu congelei por um instante. Meu coração bateu forte no peito e uma onda de medo percorreu meu corpo. Eles tinham vindo me procurar. Meu pai, minha mãe. E eu sabia que isso significava que, apesar de tudo, minha fuga não havia sido suficiente para me libertar daquele pesadelo. Tia Maria me olhou com cuidado e continuou. Eles perguntaram por você em todos os lugares. Falaram com alguns vizinhos.
Não sei o que estão pensando, mas sei que eles não vão descansar até te encontrar. O medo tomou conta de mim de imediato. Eu sabia que se eles me encontrassem, as coisas poderiam voltar ao que eram antes. Meu pai, com sua presença forte e ameaçadora, e minha mãe, sempre silente, mas que nunca fez nada para me proteger. O medo de reviver tudo aquilo me apertava a garganta. Eu não queria voltar para o lugar onde fui ferida. Eu não queria que aquilo, de alguma forma, me consumisse novamente. Tia Maria, ao ver minha angústia, colocou sua mão sobre a minha e falou suavemente: "Não se preocupe, minha filha. Eles não vão te pegar. Eu vou te ajudar. Aqui você está segura. Não importa o que aconteça." Ela me tranquilizou, mas a verdade é que eu sabia que a situação não era simples. A casa de tia Maria poderia ser um abrigo, mas a ameaça do meu passado estava mais próxima do que eu queria admitir. Eu precisava decidir o que fazer. Eu não queria viver em fuga o resto da minha vida, mas a ideia de voltar para aquele sofrimento, de enfrentar novamente a pessoa que me causou tanto mal, me deixava paralisada de medo. Então, com a ajuda de tia Maria, decidi tomar uma atitude. Eu sabia que precisava me proteger. Eu sabia que tinha que ser forte, não só para mim, mas também para tia Maria, que me acolhera sem questionar, sem hesitar. Naquele momento, meu filho, eu entendi algo muito importante. Quando a vida nos coloca em uma encruzilhada, a escolha de lutar por nossa liberdade, por nossa dignidade, é o que nos permite seguir em frente. A minha história não seria definida pela dor, mas pela coragem de escolher um caminho diferente. Eu então resolvi me afastar dali, com o coração apertado, mas com a certeza de que precisava deixar tudo para trás. Eu sabia que a luta não terminaria ali, mas, com a ajuda de tia Maria, eu conseguiria, aos poucos, criar um novo futuro. Afinal, o que me fazia seguir em frente era a esperança de que, por mais escuro fosse o caminho, sempre haveria uma luz no fim dele. Eu nunca pensei que seria capaz de enfrentar meu pai. Mas naquele dia, quando ele apareceu na casa de tia Maria, a coragem que ela me deu foi maior do que o medo que eu sentia dele. E, por incrível que pareça, foi naquele momento que minha vida começou a mudar de verdade. Eu estava sentada na sala, ainda sentindo a tensão no ar, quando tia Maria, com uma expressão séria, disse que precisávamos conversar. Ela me contou que meus pais haviam chegado à cidade e estavam perguntando por mim. O medo me apertou no peito de imediato, como uma mão que não me deixava respirar. Eu sabia que, se eles me encontrassem, a minha fuga não teria servido de nada. O passado voltaria a me assombrar, e eu não queria isso. Eu não queria mais viver com o peso de tudo o que havia acontecido. Mas tia Maria, que sempre foi uma mulher de coragem e sabedoria, não hesitou. Ela me olhou nos olhos e disse: "Eles não vão te levar, não mais." Eu não sabia o que ela queria dizer, mas sua firmeza me deu alguma esperança. Ela me explicou que, se fosse preciso, ela enfrentaria meu pai e defenderia o que era certo, mesmo que fosse a última coisa que ela faria. O que aconteceu a seguir foi algo que eu nunca vou esquecer. Meus pais chegaram à casa de tia Maria em uma manhã de sol forte. Eu podia ouvir suas vozes lá fora, e meu coração disparou. Tia Maria, com uma calma impressionante, foi até a porta e os recebeu. Eu me escondi na cozinha, ouvindo tudo, com as mãos tremendo, sem saber o que esperar. Meu pai estava enfurecido. Ele exigia que eu fosse com ele, dizendo que eu era uma garota rebelde e que ele tinha o direito de me levar de volta para casa. A cada palavra que ele falava, eu sentia a raiva crescendo dentro de mim, mas ao mesmo tempo, o medo ainda me paralisava. Foi então que tia Maria se levantou com a voz firme e decidida. Ela olhou para meu pai e disse: "Eu não vou deixar você levar essa menina para casa, não depois do que você fez com ela. Não depois de tudo o que você fez com ela ao longo dos anos." Meu pai olhou para ela, surpreso com suas palavras, mas tia Maria não recuou. Ela continuou: "Eu sei o que você fez com ela, Manuel. E se ela for com você, eu vou à polícia. Vou denunciar você pelos abusos que cometeu.
Você pode ter o poder na sua casa, mas aqui, não. Aqui você não tem mais controle. Aquelas palavras caíram como um peso sobre meu pai. Eu podia ouvir a raiva em sua voz, mas também havia algo mais, um medo. Ele sabia que tia Maria tinha razão. Ele sabia que o que ele havia feito estava prestes a ser exposto, e por mais que ele tentasse negar, a verdade estava ali, bem diante dele. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, a respiração pesada. Tia Maria não se afastou. Ela ficou firme, sem deixar que ele a intimidasse. E foi nesse momento que meu pai, com uma expressão de derrota, virou as costas. Sem dizer mais uma palavra, ele saiu da casa de tia Maria e nunca mais voltou. Eu fiquei ali, parada na cozinha, sem saber se aquilo era real. Eu não sabia o que sentir. O medo ainda estava presente, mas ao mesmo tempo eu sentia uma sensação de alívio que eu nunca imaginei que experimentaria. Aquele dia marcou a virada da minha vida. Pela primeira vez, alguém me defendeu. Alguém disse para meu pai o que ele realmente era. E foi graças à coragem de tia Maria que eu consegui, finalmente, me libertar daquele pesadelo. Ela, sem hesitar, me salvou de um destino que eu não sabia como escapar. Depois disso, eu vivi com tia Maria. Eu a ajudei nas tarefas da casa, cuidei do jardim e aprendi a ser mais independente. Ela me ensinou como viver com dignidade, mesmo depois de tudo o que eu havia passado. E aos poucos, fui reconstruindo minha vida, com o apoio dela e com a certeza de que a dor não precisava mais me controlar. Depois que meu pai foi embora e não voltou mais, eu senti que a minha vida tomava um rumo novo, mas ao mesmo tempo, o vazio que ficou não era fácil de preencher. Eu estava livre da dor que me aprisionava, mas ainda me sentia perdida, sem saber como reconstruir tudo o que havia sido destruído dentro de mim. O que aconteceria agora? Onde eu me encaixaria no mundo? Foi tia Maria quem me deu a resposta. Ela foi, sem dúvida, a mãe e o pai que eu nunca tive. Desde aquele primeiro momento, quando ela me abraçou e me fez sentir acolhida, eu soube que ali, na sua casa, eu encontraria tudo o que eu precisava para recomeçar. Ela me recebeu não como uma sobrinha, mas como filha, com a certeza de que, a partir dali, eu nunca mais precisaria viver com medo ou com a sensação de que estava sozinha. Tia Maria me tratava com carinho e paciência, e aos poucos fui aprendendo a confiar em mim mesma. Ela me ensinou a cozinhar, a cuidar da casa, a cuidar de mim. Cada gesto dela falava mais do que palavras. Cada sorriso que ela me dava era como uma cura para minha alma. Não era só a comida que ela preparava com tanto amor, mas também o carinho que ela me dava todos os dias. Ela não me fez sentir que eu estava em dívida com ela, ou que eu tinha que ser grata a cada minuto. Ela simplesmente me acolheu, e isso foi o suficiente para que eu me sentisse pela primeira vez verdadeiramente amada. A cada dia, eu me sentia mais segura com o tempo que passava ao lado dela. Eu comecei a ver o quanto tia Maria se preocupava comigo, o quanto ela estava disposta a me ajudar a me levantar. Não importava o que eu tivesse vivido antes, ela me tratava com dignidade e respeito. Ela me olhava com o olhar de quem sabia que o amor não precisa ser perfeito, mas verdadeiro. E com esse amor, ela me fez acreditar que eu merecia ser feliz. Com o tempo, aprendi a cuidar dela como ela cuidava de mim. Passamos a dividir as responsabilidades da casa, e cada vez mais me senti parte de algo muito maior que eu. Tia Maria se tornou tudo o que eu precisava: mãe, amiga, guia. Eu não precisava mais procurar por aquilo que nunca tive. Ela me deu a oportunidade de reescrever minha história, de começar a acreditar em mim mesma de novo. Vivi com tia Maria por muitos anos, e foi com ela que aprendi que o amor verdadeiro não é aquele que vem de um lugar perfeito, mas aquele que nos ajuda a crescer, que nos ensina a ser fortes e que nos aceita, apesar de todas as nossas falhas e feridas. A casa dela foi meu refúgio, o lugar onde finalmente me senti em casa. A dor do passado começou a desaparecer aos poucos, substituída pela paz e pela confiança que tia Maria me deu. Ela nunca me tratou como uma sobrinha que passaria por ali.
Ela me tratou como sua filha, alguém que faria parte de sua vida para sempre. Com ela, eu aprendi o valor de ser amada sem reservas, de ser aceita exatamente como eu sou, sem precisar carregar o peso do passado. A cada dia que passava, eu me sentia mais fortalecida, mais capaz de seguir em frente. E foi ali, com tia Maria, que aprendi que às vezes a verdadeira família não é a que a gente nasce, mas a que a vida nos dá quando estamos dispostos a abrir o coração para quem nos oferece amor genuíno. Os anos passaram e, com o tempo, fui ganhando confiança e maturidade. A casa de tia Maria, que um dia foi apenas um refúgio para eu escapar da dor, se tornou meu lar verdadeiro. Ali, eu fui aprendendo a viver novamente. Ela me ensinou o valor da paciência, do trabalho duro, mas também do amor incondicional. E com ela, pude ver que a vida poderia, sim, ser diferente. Quando eu terminei o ensino fundamental, tia Maria me disse algo que mudou o rumo da minha vida. Ela me olhou com seus olhos gentis, mas com uma firmeza que sempre tive vontade de imitar, e me disse: "Você já passou por muita coisa, mas não podemos deixar que isso defina sua vida. Eu sei que você tem capacidade, e é hora de dar um passo maior. Você precisa estudar mais e aprender uma profissão, para que um dia possa seguir sozinha, com a cabeça erguida, sem depender de ninguém." Naquele momento, eu sabia que tia Maria tinha razão. Eu nunca imaginei que seria capaz de seguir sozinha, mas o amor e o apoio dela me deram forças para acreditar que eu poderia conquistar o que quisesse. E com essa confiança renovada, comecei a estudar com mais afinco. Ela me incentivou a fazer um curso de formação de professores. Naquela época, os cursos eram rápidos e, em apenas 1 ano de estudo, você já estava apto a começar a ensinar. Eu não tinha muitas dúvidas sobre o que queria fazer. Sempre gostei de estudar, de aprender, e pensei que ser professora seria uma maneira de ajudar outras crianças, assim como tia Maria me ajudou. Foi um ano intenso de estudos. Eu passava as tardes estudando, à noite muitas vezes ajudava a tia Maria nos afazeres da casa, mas estava determinada a alcançar meu objetivo. Tia Maria, como sempre, estava ao meu lado, me incentivando, me ajudando quando eu ficava desanimada. Ela me dizia que a educação era a chave para qualquer porta, e eu acreditava em cada palavra dela. Naquele tempo, o curso era rápido, e em 1 ano eu estava formada. Eu me sentia orgulhosa de mim mesma, como se de alguma forma estivesse finalmente tomando o controle da minha vida. Quando recebi meu diploma, tia Maria estava ali, sorrindo para mim, com o olhar de quem sabia que aquele momento significava mais do que apenas uma conquista acadêmica. Era o símbolo de todo o esforço, da luta e da superação. Eu me tornei professora e logo comecei a trabalhar em uma escola na cidade. O trabalho não era fácil, mas era gratificante. Eu sabia que, ao ensinar, estava transformando vidas. E, de alguma maneira, aquilo me dava forças para seguir em frente. Mais importante, eu sabia que a vida de muitas crianças poderia ser diferente com a educação que eu estava oferecendo. Eu queria ser para elas o que tia Maria foi para mim: uma guia, um apoio, alguém que ajudava a iluminar o caminho. Trabalhando, consegui minha independência. Eu sabia que estava pronta para seguir minha própria jornada, mas o apoio de tia Maria, o amor que ela me deu, foi sempre o alicerce em que me apoiei. Ela me ensinou a ser forte, a lutar pelo que era certo e a nunca desistir de meus sonhos. Hoje, olhando para trás, eu vejo que aquele curso, aquela decisão de estudar e me tornar professora, foi uma das melhores escolhas que fiz. E tudo isso só foi possível por causa do amor e do apoio incondicional de tia Maria, que me deu não só um lar, mas também as asas para voar. Aos 26 anos, depois de muito esforço e trabalho, eu finalmente consegui conquistar algo que parecia distante demais para alguém como eu. Uma casa só minha. Era pequena, simples, mas para mim era tudo. Tia Maria ficou imensamente feliz por mim, e eu sabia que ela estava orgulhosa, pois sabia o quanto eu tinha me esforçado para chegar ali. Não era só a casa em si que significava tanto, mas o simbolismo daquele lugar. Era minha independência,
minha liberdade, a prova de que eu havia superado tantas dificuldades e agora podia começar uma nova etapa da minha vida. A casa tinha um quintal pequeno, e eu já imaginava como seria cultivar meu próprio jardim ali, talvez plantar umas flores que tia Maria me ensinara a cuidar. Era o tipo de lugar simples, mas confortável, onde eu poderia viver em paz, sem os medos e as sombras do passado me seguindo. Eu comecei a organizar as coisas, pintar as paredes, arrumar os móveis. Cada canto da casa era uma nova conquista, um novo capítulo da minha história. Foi quando tudo parecia finalmente se ajeitar que eu recebi uma notícia que eu jamais esperava ouvir. Tia Maria apareceu na minha porta uma tarde, com um semblante sério, e me chamou para sentar. Eu percebi imediatamente que algo estava errado. Ela olhou nos meus olhos e disse, com a voz suave, mas cheia de tristeza: Dita, eu tenho algo para te contar. Seu pai faleceu. Aquelas palavras me atingiram como um golpe. Meu pai. Mesmo depois de tudo, ele ainda estava lá, em algum lugar da minha memória, mas eu nunca pensei que seria dessa forma que eu receberia a notícia de sua morte. Ele teve um infarto e foi rápido. Não deu tempo de nada, nem de me despedir, nem de entender o que tinha sido sua vida e o que eu havia sido na dele. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Não sabia o que sentir. Eu havia crescido com tanto medo dele, com tanta dor. O que ele fez comigo, as coisas que me causou, foram feridas que nunca se apagariam. Ele nunca foi o pai que eu precisava, e por mais que a notícia fosse chocante, uma parte de mim não sabia como reagir. Eu olhei para tia Maria e ela me abraçou sem dizer uma palavra. Ela sabia que eu precisava de um tempo para processar tudo aquilo. Tia Maria me sugeriu que fosse à casa dos meus pais para resolver as questões do funeral. Era algo que eu sabia que tinha que fazer, mas não sabia como iria me sentir ao voltar para aquele lugar. Com o coração apertado, decidi ir. Eu estava indo não por ele, mas para resolver o que precisava ser feito, dar um fim a essa história de uma vez por todas. Cheguei lá e a casa estava tão silenciosa quanto sempre foi, com o cheiro da madeira velha e da poeira que parecia se acumular a cada dia. Meu pai estava deitado na cama, e apesar de toda a dor que ele me causou, eu não consegui derramar uma lágrima. Não havia espaço para lágrimas. Ele foi tão cruel comigo ao longo de minha vida que, naquele momento, eu não sentia a dor que as outras pessoas talvez esperassem que eu sentisse. Não me sentia aliviada, nem triste, apenas indiferente. Eu não sabia se isso me fazia fria ou apenas alguém que finalmente havia aprendido a se proteger. Eu fiquei ali, por alguns minutos, olhando para ele. Nenhuma lágrima caiu dos meus olhos. O homem que tinha sido um monstro na minha vida, que me causou tanto medo, tanto sofrimento, já não era nada mais para mim. Ele já não tinha poder sobre mim, não mais. Era como se ele fosse uma lembrança distante, um eco do que poderia ter sido, mas que nunca foi. Eu não fiquei muito tempo. Resolvi os detalhes do funeral, e quando terminei, voltei para minha casa, para o lugar onde eu agora poderia finalmente ser quem eu queria ser. Eu sabia que tia Maria me esperava com o coração aberto, e aquele abraço seria o que eu precisava para fechar esse ciclo, sem dor, sem arrependimento. Era o fim de um capítulo que eu já não queria mais carregar. Tia Maria me recebeu como sempre fez, com carinho e compreensão. Ela sabia que esse momento não seria fácil para mim, mas estava ali para me apoiar, como sempre esteve. Ela me fez sentir que, independentemente de tudo o que aconteceu no passado, eu tinha o direito de seguir em frente, de viver minha vida com dignidade e sem mais olhar para trás. Agora, olhando para trás, vejo que a morte do meu pai, de certa forma, foi um fim que precisava acontecer. Não que ele merecesse perdão ou reconhecimento, mas para que eu pudesse seguir em frente sem os fantasmas dele me assombrando. E com isso, eu pude finalmente entender o que significa deixar o passado onde ele pertence. Eu aprendi a ser forte, a superar a dor, a encontrar meu caminho. E tudo isso, graças à tia Maria,
que me ensinou que, mesmo sem uma família perfeita, podemos ser completos, podemos ser felizes. Depois de tantas batalhas, de tantas feridas e reconstruções, a vida parecia ter finalmente se alinhado de um jeito que eu nunca imaginei. Tia Maria, com todo o seu carinho, sempre me dizia que o amor não era algo que a gente fosse buscar, mas algo que acontecia quando menos esperávamos. E, embora eu tivesse dedicado tantos anos a me curar, a encontrar minha própria paz, a verdade é que nunca imaginei que encontraria o amor. Pelo menos não da maneira como ele apareceu na minha vida. Eu estava morando na minha casa, já confortável e independente, mas, por dentro, ainda havia um vazio, uma saudade de algo que, de alguma forma, eu sabia que estava faltando. Não era uma saudade do passado, mas sim daquilo que eu acreditava que jamais conseguiria viver. Uma relação de companheirismo genuíno, de parceria. Algo que nunca tive antes, algo que eu podia chamar de meu, sem medos, sem sombras. Foi então, depois de um tempo, que encontrei alguém. Seu nome era Marcos. Ele era um homem simples, de cidade pequena, como eu. Ele morava não muito longe da minha casa, e pela primeira vez me senti à vontade com alguém. Marcos era tranquilo, atencioso e, principalmente, respeitoso. Ele me fez rir em momentos em que eu achava que o sorriso não existia mais em mim. O encontro com Marcos aconteceu de forma bem simples. Ele veio à minha casa para me ajudar com um problema na cerca do meu quintal. No início, era apenas uma ajuda prática, mas as conversas começaram a surgir, e eu percebi que ele era alguém com quem eu poderia conversar sobre tudo. Marcos tinha uma calma que me fazia sentir segura. Ele não me pressionava a contar minha história, mas me ouvia atentamente quando eu decidia abrir meu coração. Ele nunca me fez sentir como se fosse uma pessoa quebrada, como outros tinham feito. Ele me via como eu realmente era. Alguém forte, que havia superado os piores momentos da vida, e ainda assim, mantinha o coração aberto. Com o tempo, nossa amizade cresceu. Ele respeitava meu espaço, minha independência, mas também sabia quando dar o passo à frente e me mostrar o carinho de um jeito suave. Eu, que nunca imaginei ser capaz de amar de novo, fui aprendendo, aos poucos, a confiar nele e, com isso, fui me permitindo viver aquele sentimento que havia ficado adormecido por tantos anos. Quando ele me pediu em casamento, não houve hesitação. Eu sabia que era o momento. Sabia que, finalmente, havia encontrado alguém que me aceitava. Não apenas pelas coisas boas, mas também pelas cicatrizes que eu carregava. Marcos me ensinou o verdadeiro significado de parceria, de apoio mútuo, de amor respeitoso e sem pressões. Casamos em uma cerimônia simples, com poucos amigos e familiares, mas a felicidade estava ali, clara como o dia. Tia Maria estava ao meu lado, com os olhos cheios de lágrimas e o coração transbordando de orgulho. Ela me viu passar por tantas dificuldades, me viu me reerguer tantas vezes, e ali, naquele dia, ela me viu finalmente encontrar a paz. Para mim, ela foi o maior exemplo de amor e resiliência. Ao lado de Marcos, eu finalmente entendi o que é compartilhar a vida com alguém que te respeita, que te ama e que te aceita por inteiro, com todos os seus defeitos e qualidades. E assim, a minha jornada seguiu, marcada por superações, recomeços e, acima de tudo, amor. O caminho não foi fácil, mas a cada passo eu pude aprender mais sobre mim mesma, sobre o perdão e, principalmente, sobre o poder de recomeçar. Hoje, ao olhar para minha família, meus filhos e netos, sinto que todas as dores do passado foram transformadas em algo belo e duradouro. Tudo o que vivi me fez ser quem sou hoje, e sou grata por cada lição que a vida me trouxe. Se você gostou dessa história e quer ouvir outras histórias inspiradoras de vovós que passaram por tantas vivências e desafios, junte-se a nós. Entre no nosso grupo do WhatsApp, onde compartilhamos experiências de vida, momentos de superação e muito amor. Cada uma de nós tem uma história única, e você vai adorar ouvir as nossas trajetórias e, quem sabe, encontrar inspiração para a sua própria caminhada.
Clique no link abaixo na descrição para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e fique por dentro de todas as novidades. Até logo, e que a vida continue nos ensinando a importância de nunca desistir.